Graça e paz a todos. É uma alegria em nossos corações estar mais uma vez reunido como Igreja de Jesus Cristo para proclamar e bendizer o nome do Senhor. Quero mais uma vez, juntamente com todos que aqui estão, louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Quero convidar você que está aí na tua casa, onde quer que você esteja, no teu carro, no teu trabalho, e que se preparou para esse momento, separou um tempo para o Senhor. Queria te convidar a louvar e engrandecer o Senhor juntamente conosco. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Este é o tempo em que precisamos confiar mais em Deus. Esse é um tempo que precisamos confiar muito mais no Senhor. E eu quero te convidar a orar e a pedir ao Senhor que venha se fazer presente nesse culto, seja aqui nesse local, seja no lugar que você estiver. Que o Senhor venha estar juntamente com você, com a tua família, que você possa regozijar no nome do Senhor e saber que Ele é Deus e que não há outro Deus além do nosso Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos diante do Senhor, e como igreja reunida neste lugar e aonde quer que a tua igreja esteja neste momento, queremos nos colocar diante do Senhor em reconhecimento pelo que tu és e pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Se nós estamos nesse momento reunidos nesse lugar, sentados, Senhor, diante deste aparelho de TV, ouvindo canções, ouvindo a pregação que fala sobre o teu nome, que fala sobre o teu amor, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos feito trilhar nos seus caminhos. E nós queremos, Senhor, na noite de hoje te engrandecer, te exaltar e te enobrecer o teu grande nome. Nós fazemos isso, Senhor, porque somos gratos ao Senhor. Nós fazemos isso porque somos gratos pelos teus feitos poderosos. Nós nos colocamos diante do Senhor desta forma. Receba o nosso louvor, receba a nossa oração, receba nossas súplicas, Senhor. Colocamos diante do teu trono de graça os nossos corações, e assim nós chegamos diante do teu trono para louvar e bendizer o teu nome santo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim.
leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E essa paz que repousa nesse lugar seja constante na tua vida e da tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coração igual ao teu. Pode cantar isso comigo? Me ajude dentro da tua casa a louvar e agradecer ao Senhor. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vim para adorar-te. Vem cantar comigo em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Você e sua família, onde quer que você esteja. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso
por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, por esse tempo que nós passamos diante da tua presença. Prepara o nosso coração, prepara o nosso coração, Senhor, para ouvir e nos tornar sempre sensível à tua voz, para sermos sensíveis à tua palavra, para sermos sensíveis ao teu chamado. E nós te agradecemos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Como vocês estão? Faz um tempinho que não nos vemos, né? Mas, graças a Deus, onde quer que nós estivermos, nós estamos reunidos em espírito. E eu lembro de um texto em que o apóstolo Paulo dizia para Timóteo que a palavra de Deus não está presa. Então, muito embora nós estejamos nos sentindo ali como apóstolos, presos em nossas casas, às vezes nessa quarentena, muitos de nós não conseguimos sair, ainda assim nós temos a confiança de que a palavra do Senhor, ela não está presa e ela fala aos nossos corações. Eu quero meditar com vocês nessa noite em cima de 2 versículos do livro do profeta Daniel, que ficam no capítulo 4, versículo 27, e também
no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 e 11. Você que está em casa, você pode acompanhar ou simplesmente ouvir a palavra do Senhor. O livro de Daniel, capítulo 4, versículo 27, ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados, talvez então continues a viver em paz. E agora Daniel capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar, e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Mesmo você em casa, da forma como você está, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e acompanhe a oração. Senhor, eu te agradeço porque estamos na tua presença. E a tua palavra, conforme dizia o apóstolo Paulo, ela não está presa. Então nós te pedimos, Senhor, que a sua palavra fale conosco, que a sua palavra traga luz aos nossos corações, ilumine os nossos olhos, trazendo esperança aos nossos corações, para que sejamos fortes e vivamos, Senhor Deus, nesse tempo presente, da forma como o Senhor quer que a gente viva, com fé na sua palavra e confiando que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, e uma palavra que nos anima e nos deixa fortes, Senhor, independentemente das circunstâncias. Eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero conversar com vocês, meditar alguns instantes na palavra do Senhor, nesses 2 versículos que eu acabei de ler com vocês. E quero fazer um contraste entre a arrogância e a humildade, usando como exemplo para isso a vida de Nabucodonosor, que foi um rei muito inteligente, um rei muito forte e poderoso em sua época, contrastando com a vida do profeta Daniel. Esses textos que nós acabamos de ler são textos muito conhecidos da palavra do Senhor. Só que nós temos a confiança e a certeza que cada vez que nós abrimos a palavra de Deus e nós meditamos em sua palavra, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá o ânimo e a fé necessária para que, como nós vamos ver um pouco adiante, houve na vida de Daniel e pode também haver na minha vida e na sua vida também. Principalmente nós que estamos vivendo esses momentos de crise em nosso país e o mundo enfrenta um momento tão difícil em sua história. Mais do que nunca, aquele que confia no Senhor precisa se apegar à sua palavra e confiar naquilo que Deus diz e não nas circunstâncias. Porque se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver pessoas depressivas, pessoas desanimadas, pessoas que só vão nos levar para baixo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos enchemos de esperança, essa palavra entra em nossos corações e nos dá força. Porque a nossa esperança no Senhor não se limita ao que os nossos olhos veem. A nossa esperança em Deus não se limita simplesmente a essa vida, mas é algo que nos faz acreditar no além, na vida eterna, naquilo que Deus espera para nós. E quando eu leio a palavra de Deus, eu medito em sua palavra, Ele fala ao meu coração que independentemente das circunstâncias, eu posso confiar, eu posso crer naquilo que Deus fala comigo e naquilo que Ele, através do seu Espírito Santo, transmite ao meu coração, me trazendo confiança, fé e a força necessária para que eu enfrente todos os obstáculos que aparecem à minha frente. Irmãos, meditando um pouco nesses textos, Nabucodonosor, como vocês bem sabem, era um rei extremamente poderoso em sua época. Logo no começo do livro de Daniel diz que tanto ele como seus amigos foram levados cativos, porque esse rei e o seu exército sitiaram Judá.
e venceram o povo de Deus, e levaram cativo não somente Daniel e seus amigos, como também alguns utensílios da casa do templo do Senhor. E a arrogância de Nabucodonosor foi crescendo, porque ele representava simplesmente o rei mais hegemônico em sua época. De maneira que, se os povos viessem contra ele com seus exércitos, ele simplesmente vencia. Se alguém tentasse guerrear contra ele, ele simplesmente com seu exército matava todos aqueles soldados que viessem contra ele, porque ele era um rei extremamente poderoso. E pensa, nós sabemos muito bem, nós conhecemos uma frase muito conhecida que diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Porque quando uma pessoa, ela não tem nada, ela não tem recurso financeiro, ela não tem conhecimento, quando essa pessoa, ela é uma pessoa humilde, como nós costumamos dizer, muitas vezes essa pessoa, ela simplesmente não mostra quem ela seria se tivesse poder em suas mãos. E Nabucodonosor, ele tinha esse poder. E a arrogância foi entrando em seu coração, de maneira que ele foi ficando cada vez mais prepotente. Certa vez, Nabucodonosor teve um sonho e acordou extremamente atônito. Ele chamou então os magos, chamou ali os adivinhos, chamou ali todos os sábios ali do reino e pediu que eles interpretassem o sonho. Esses sábios chegaram diante do rei e disseram para ele assim: rei, pode contar o seu sonho que nós daremos a interpretação. Aí o rei falou assim: eu já sei muito bem o que vocês querem. Sabe o que vocês querem? Vocês querem é me enganar. Porque se eu contar o meu sonho, vocês vão dar qualquer interpretação e vão me enganar. Então, para que eu saiba que vocês têm capacidade de interpretar, vocês precisam me contar qual foi o sonho que eu tive. Esses sábios ficaram atônitos. E conforme eles insistiam com o rei para que eles contassem o sonho, o rei simplesmente foi ficando extremamente irado e disse assim: se vocês não me contarem o sonho, eu simplesmente ordenarei que todos vocês morrerão. Todos vocês, porque vocês querem me enganar. Se vocês não me contarem, vocês vão morrer. E houve uma ordem, e o chefe da guarda, Arioque, se apressou em cumprir. E aquela ordem do rei chegou diante de Daniel. E Daniel ficou sabendo que se ele não contasse, se eles, os sábios, ele era um dos sábios ali de Babilônia, se eles não contassem o sonho, todos eles morreriam. O Daniel, muito sabiamente, chegou diante do rei e pediu um tempo para que ele pudesse trazer a interpretação. Aí Daniel, ele se aproximou dos seus amigos e pediu a eles que orasse por ele, para que o Senhor pudesse revelar aquele sonho para ele. Daniel e os seus amigos oraram. Eles confiaram no Senhor. E o Senhor, ele simplesmente trouxe a interpretação para Daniel. E Daniel ficou extremamente grato a Deus, porque o Senhor revelou para ele aquele mistério. Daniel disse que homem algum poderia trazer aquela interpretação, mas existe um Deus no céu. Esse Deus revela os mistérios. E ele trouxe a interpretação de maneira que o rei não determinou a morte de todos aqueles homens lá, porque todos eles morreriam. Mas essa passagem, irmãos, me mostra uma coisa extremamente séria. A que ponto uma pessoa pode chegar? A que ponto alguém pode chegar de determinar que alguém descubra o seu sonho? Como que pode? Para você imaginar, para você pensar por um segundo, como aquele rei chegou a ficar tão arrogante, e tão arrogante, que ele pensou que ele estava simplesmente no lugar de Deus, ao ponto de fazer com que alguém
um ser humano pudesse, primeiramente, descobrir o que ele sonhou e depois trazer a interpretação. Para vocês verem como a arrogância pode entrar no coração de uma pessoa, sem que ela perceba, ao ponto dela achar que ela ocupa o lugar de Deus, que ela pode exigir alguma coisa que um ser humano jamais poderia exigir. O ser humano, por um instante, se esquece que ele é feito de carne, de ossos, que ele é um ser mortal. A arrogância tem o poder de entrar no coração de uma pessoa ao ponto dela pensar que ela ocupa o lugar de Deus. Ao ponto da pessoa achar que ela pode exigir uma coisa que um ser humano não deveria exigir. O tempo passou. E novamente, esse rei teve mais um sonho. E ele sonhou que havia uma árvore que ocupava toda a terra, onde os passarinhos iam nas árvores, ali nos galhos, e toda a terra se alegrava debaixo daquela árvore. E quando ele acordou, ele ficou extremamente aflito e pesaroso, porque ele não sabia a interpretação. Novamente, que chame todos os sábios, os magos, os astrólogos, e venham trazer a interpretação para o rei. Quando aqueles homens chegaram diante do rei, o rei contou o sonho e dessa vez ele falou o que tinha acontecido, e ainda assim eles não conseguiram trazer a interpretação. Aí chamaram Daniel, e Daniel trouxe novamente a interpretação para o rei. Só que quando Daniel ficou ali diante do rei, e o Senhor trouxe ao coração de Daniel a revelação, o sentido daquele sonho, Daniel ficou simplesmente atônito, ao ponto que o rei olhou para ele e disse assim: Daniel, não fique assim, pode contar para mim. Beltesazar, fale para mim o que você sonhou, aliás, a interpretação desse sonho que eu tive, fale para mim, pode falar. Não se preocupe com o significado. Abra o seu coração, fale comigo. Então Daniel simplesmente olhou para ele e disse: ó rei, oxalá que esse sonho fosse para os seus inimigos e não para o rei. Aí Daniel trouxe a interpretação e disse para o rei que ele representava aquela árvore e que ele havia deixado que a arrogância entrasse em seu coração e que ele ficou extremamente arrogante. E havia uma ordem de Deus, que aquela árvore seria cortada. Essa árvore que representava Nabucodonosor seria cortada e ficaria somente ali a raiz. E sobre ele passaria 7 tempos. Ele iria por meio dos animais. Ele experimentaria o orvalho do céu, suas unhas iam crescer, o seu entendimento simplesmente iria desaparecer, até que ele reconhecesse que o Senhor tem o poder sobre o reino dos filhos dos homens, e que Ele coloca no poder a quem Ele quer. E hoje em dia, muitas pessoas pensam que têm poder. Muitos líderes de nações arrogantes, pensando que podem fazer alguma coisa, que fazem e desfazem e acontece, mas a palavra do Senhor nesse texto diz que o poder pertence a Deus, e Ele pode pegar até o mais simples dos homens e colocar no poder, porque o poder pertence ao Senhor, e nada acontece sem que Ele permita. Deus é todo poderoso. Ainda assim, agora chegamos nesse versículo que nós lemos. Daniel conta para o rei a interpretação do sonho e diz para ele o que iria acontecer. Mas Daniel é um homem temente a Deus, e ele sabe, ele conhece o seu Deus, e ele sabe muito bem, como nós conhecemos em tantas passagens da palavra do Senhor, que quando a pessoa se arrepende, e ela se humilha, e ela busca ao Senhor, às vezes Deus se arrepende,
Deus muda de ideia. É uma maneira de nós entendermos o que acontece. Deus, Ele não traz a destruição e Ele permite que a pessoa continue vivendo. E é exatamente isso que o profeta Daniel diz aqui para o rei. Ele fala: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Daniel aqui diz para Nabucodonosor que se ele fizesse tudo isso, ainda assim, talvez ele continuaria vivendo em paz. Mas esse conselho de Daniel, para que o rei renunciasse o seu pecado e a sua maldade, se o rei seguisse, muito provavelmente Deus não teria enviado sobre ele a destruição e a maldição por causa do seu pecado. O que é renunciar o pecado? Renunciar o pecado é simplesmente abandonar, é largar, é parar de praticar. Nabucodonosor teria que parar de ser arrogante, parar de pensar que ele era Deus, que ele estava acima de todo mundo, parar de permitir que essa arrogância estivesse em seu coração ao ponto dele achar que ele era melhor do que as outras pessoas, porque ele não era melhor do que ninguém. Ele era simplesmente um ser humano mortal, como eu e você. Agora, na verdade, irmãos, pensem, quantos de nós, às vezes, nos achamos também grandes pessoas? Quantos de nós permitimos, às vezes, que o orgulho entre no nosso coração e em alguns momentos de nossa vida nós não confiemos no Senhor? Nós somos totalmente dependentes dEle. Daniel fala que ele deveria também praticar a justiça e ter compaixão dos necessitados, porque ele era governante, ele era poderoso. Ele tinha poder para permitir que o seu reino ajudasse as pessoas que não tinham condições. Nós vivemos hoje, irmãos, uma época muito difícil, em que pode ser que alguns de nós ainda estejamos trabalhando, outros estão aí na quarentena, mas tem pessoas que infelizmente estão passando fome. E os poderosos têm poder para ajudar essas pessoas, mas muitas vezes eles não fazem isso. Eles não permitem que o recurso financeiro que sai do próprio bolso do povo chegue até eles. E assim o povo passa fome, assim o povo tem necessidade. Por isso Daniel disse que não somente Nabucodonosor deveria abandonar o seu pecado, renunciar à sua maldade, mas ele deveria também praticar a justiça, porque a justiça agrada a Deus. Algumas pessoas poderiam supor que Deus não está preocupado conosco, que Deus não olha as coisas que estão acontecendo. Mas a verdade é que Deus espera que, primeiramente, que nós façamos o que está ao nosso alcance. É lógico que a igreja tem cumprido o seu papel, tem dado cestas básicas para as pessoas que precisam, tem visitado os órfãos, as viúvas, mas cabe também ao Estado, cabe ao rei, aqui no nosso contexto representado pelos governantes, abençoar as pessoas que têm necessidade. E muitos, infelizmente, estão nessa situação. Mas, continuando na nossa meditação, o texto da palavra do Senhor diz que, muito embora Daniel tivesse ali orientado o rei a renunciar, a mudar de vida, para que ele tivesse uma sorte diferente, o que aconteceu? Passados um ano, às vezes nós nos esquecemos, o tempo passa, e nos esquecemos às vezes das promessas que nós fazemos e dos desafios que nós nos comprometemos. O tempo foi passando, e Nabucodonosor foi esquecendo ali aquele sonho que ele teve, que ele ficou extremamente atônito, ele ficou muito apavorado. Depois que Daniel trouxe a interpretação, e trouxe com a interpretação a solução para que ele tivesse uma sorte diferente, ainda assim, exatamente após um ano, ele está lá, no meio, ali no seu palácio, e ele olha para a grande Babilônia e diz: não foi essa Babilônia que eu construí com o meu grande poder, para a minha glória, para o meu brilho, para que eu seja engrandecido? A palavra do Senhor diz que as palavras ainda estavam na boca de Nabucodonosor, quando a sua glória foi tirada, e ele foi simplesmente jogado para o meio dos animais,
a palavra de Deus novamente se cumpriu. E ele ficou ali. 7 tempos se passaram sobre ele. Foi comer com os animais, suas unhas cresceram, experimentou do orvalho, o seu entendimento foi tirado. E isso iria acontecer com ele, até que ele reconhecesse que o poder pertence a Deus, que os céus reinam, que Deus tem poder sobre tudo. Em contraste, o profeta Daniel teve muitas oportunidades em sua vida também para que fosse uma pessoa arrogante, para que ele dependesse de si mesmo e não confiasse em Deus. Daniel, ele foi tirado ali do meio do seu povo, e a palavra do Senhor diz que Daniel, além de saber, de ter todo o conhecimento ali dos caldeus, dos babilônios, dele ter uma inteligência muito grande, ele também podia interpretar visões e sonhos. E Daniel poderia se engrandecer com isso. Ele poderia achar, olha como eu sou grande, como eu tenho poder, olha como eu posso interpretar visões e sonhos. Às vezes, nós nos esquecemos que por mais espirituais que nós nos achemos, a nossa dependência está inteiramente em Deus. Daniel, mais à frente, foi chamado para interpretar mais um sonho. E o rei disse que se ele interpretasse, ele seria o terceiro no reino. Olha que oportunidade que Daniel teve de permitir que a arrogância entrasse no seu coração. Ele simplesmente disse para o rei Belsassar, isso é no capítulo 5, um pouquinho mais atrás: você pode ficar com seus presentes e os teus tesouros dá a outro, mas eu darei a você a interpretação. Mas eu não vou dar a interpretação porque eu sou mais inteligente do que qualquer pessoa. Eu vou dar a interpretação porque há um Deus no céu e Ele revela os mistérios. É Ele. Daniel em momento nenhum olhou para si mesmo, ele olhou para Deus e ele dependia inteiramente de Deus. Assim como eu e você também devemos depender. Só que o tempo foi passando, a sabedoria de Daniel era notória, todo mundo sabia que ele era muito sábio, muito embora ele não dependesse dele mesmo, mas dependesse de Deus. Quando alguém é inteligente, quando alguém começa a prosperar, automaticamente aparecem os invejosos. As pessoas que começam a olhar, a falar mal por algum motivo. Você já passou por isso? De ter sido injustiçado? Você só queria ser você mesmo e as pessoas acharam que você era uma pessoa arrogante? Acharam que você queria aparecer? Só que Daniel, em momento nenhum, ele quis aparecer, porque ele dava toda a glória a Deus, ao único Deus. Ocorre que os invejosos, o texto diz que os sátrapas, ou os outros príncipes ali do reino, pensaram consigo mesmos: vamos arrumar alguma situação para tirar esse Daniel do nosso caminho, porque senão ele vai acabar dominando sobre nós. É claro que ele interpreta os sonhos, que ele é mais sábio do que a gente, então vamos dar um jeito de eliminar ele. E sabe o que eles fizeram? Foram pesquisar a vida de Daniel. Foram ali, usando a linguagem de hoje, foram no Instagram dele, foram no WhatsApp dele, foram no e-mail, foram no Facebook, nada encontraram. Porque Daniel era um homem reto e ele temia Deus, ele era fiel ao Senhor. É lógico, né, irmãos, que eu estou fazendo algumas comparações, porque naquele tempo não havia rede social, mas tenha certeza, havia sim oportunidades para que ele pecasse. Porque em cada sociedade, em cada geração, assim como na época de Noé, de lá para cá, sempre houve oportunidade para as pessoas pecarem e fazerem aquilo que não era agradável à vontade de Deus. Assim como Noé foi fiel em sua geração, nesse texto mostra que Daniel também foi fiel ao Senhor. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Porque os desafios são diferentes, são outros. Mas Daniel ali mostrou que ele era alguém muito confiante no Senhor. Ele era fiel. Aí aqueles homens pensaram consigo mesmos: já que nós não encontramos nada na vida de Daniel, com certeza vai ter alguma coisa em relação à religião dele. Algumas pessoas pensam que nós somos só seres religiosos. Eles vão para a igreja. Eles têm lá a sua religião.
Não, nós conhecemos o Deus vivo. Daniel tinha o conhecimento do Deus vivo. A sua, entre aspas, religião era muito mais do que uma religião, era um conhecimento direto do Senhor. Aqueles homens começaram a perseguir Daniel. E quando eles se aproximaram ali da casa dele, eles viram que, é o versículo que nós lemos, né? Viram que ele, durante 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava ao seu Deus. E quando eles perseguiram ele, chegaram perto dele, ali da casa dele, viram que ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. Muito embora o plano deles, que vocês conhecem, mas só para contextualizar, eu vou dizer para vocês que um pouco antes, o rei já havia mandado fazer uma grande estátua. Aí a harpa ia ser tocada, a cítara ia ser tocada e outros instrumentos. E todo aquele que ouvisse teria que se ajoelhar diante daquela estátua e adorar aquela estátua. No entanto, Daniel não fez isso. Daniel, ele continuou sendo fiel ao Senhor. E foi declarado ali um decreto, foi dado também um decreto. E não poderia se fazer oração a nenhum outro Deus durante determinado período. E eles viram que Daniel estava ali orando ao seu Deus como ele costumava fazer. Exatamente como ele costumava fazer, porque ele foi fiel ao seu Deus. Ele confiou no Senhor. E ao ler esse texto, irmãos, eu penso, trazendo para a nossa realidade, que há um grande desafio também para nós. A palavra do Senhor, assim como foi fiel na vida de Daniel, ela é também fiel em nossas vidas também. E Daniel estava passando ali por um momento de extrema dificuldade, porque se ele orasse, se ele buscasse ao seu Deus, ele seria jogado na cova dos leões. Você já foi jogado na cova dos leões? Leões que estão famintos, morrendo de fome. Você consegue sequer imaginar o que é isso? Ser jogado ali, com certeza, nós conhecemos o texto, pela lógica, pela razão humana, qualquer pessoa jogada para leões famintos, aquela pessoa nem chegaria ao chão, porque os leões comeriam aquela pessoa no próprio alto. Então vocês viram que Daniel estava diante de uma situação extremamente séria. E qual que é o nosso contexto hoje em dia? Estamos diante de uma pandemia mundial. Uma coisa que afeta todas as pessoas, todas as civilizações, simplesmente no mundo inteiro. Nós temos motivo para temer? Temos motivo para ficar de cabeça baixa, depressivo? Você acha que Daniel não tinha também? Porque a condenação dele seria simplesmente ser jogado na cova de leões? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é fiel. Se a nossa fé depender simplesmente de nós vivermos num paraíso sem dificuldade nenhuma, com a nossa conta bancária cheia de dinheiro, sem passarmos por nenhuma tribulação, talvez a nossa fé, num contexto desse, não seria provada o suficiente para que nós mostremos que aquela fé, de fato, é verdadeira. Daniel, havia ali uma coisa real, havia uma cova dos leões para ele. E eu não quero aqui minimizar os problemas que nós temos passado ultimamente. Todos nós devemos sim nos cuidar, mas eu trago essa mensagem, irmãos, no sentido de que em momentos de crise como o que nós estamos passando, em momentos de lutas, onde muitas pessoas perderam emprego, onde muitas pessoas simplesmente aí fora não têm o que comer, onde um desespero natural se abate sobre as pessoas, eu chamo a atenção de vocês para a palavra do Senhor. Para a palavra do Senhor, no sentido de que nós devemos andar por fé e não por vista. E andar por fé é confiar na palavra do Senhor. Daniel tinha a fé. Ele sabia que se ele simplesmente orasse ao seu Deus, ele poderia sim perder e pagar com a sua própria vida. Os amigos de Daniel também, se eles não se curvassem diante daquela estátua, eles poderiam pagar com a própria vida, porque eles seriam jogados dentro da fornalha ardente,
que queimou inclusive aquelas pessoas que foram jogar eles ali. Havia um perigo real, e um perigo real também vem sobre mim e sobre você. Mas dentro desse contexto, a palavra de Deus nos chama para que nós confiemos no Senhor. É difícil? E quem disse que seria fácil? A palavra do Senhor, no livro de Atos, diz que importa que por muitas tribulações nós entremos no reino. Irmãos, a nossa fé, ela é provada. A nossa fé, ela precisa, em momentos de crise, mostrar-se real. E isso só vai acontecer se nós confiarmos no nosso Deus. Assim como Daniel. Ele confiou no Senhor. E nós também precisamos confiar no nosso Deus. Eu sei que uma tristeza, um receio, até mesmo um medo natural vem sobre as pessoas. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela permanece para sempre. A palavra de Deus fala aos nossos corações, dizendo que nós não devemos temer. Isso não é hipocrisia, é fé. Isso não é discurso de autoajuda, é fé na palavra de Deus. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, ele diz que nós não devemos temer as pessoas que matam o corpo. Nós devemos temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Com isso eu estou querendo dizer que por mais difícil que seja, nós não devemos temer nem mesmo alguma coisa que possa matar o nosso corpo, porque a nossa fé vai muito além disso. A nossa fé não está presa naquilo que nós vemos. A nossa fé não está no aqui e no agora, está em Deus, naquilo que Ele prometeu para mim, naquilo que Ele prometeu para você. E é em momentos de crise que nós precisamos confiar. Quando está tudo bem, é fácil. Quando está tudo bem, é muito, muito fácil. Então, irmãos, meditem na palavra do Senhor e coloquem nesses momentos de crise a sua confiança inteiramente no seu Deus. Busque ao Senhor. É um momento de mostrar quem de fato pertence ao Senhor. Porque nós não estamos aqui na igreja, vindo à igreja. E as pessoas às vezes têm essa ideia na cabeça delas que vindo à igreja elas cumpriram um dever religioso e aquilo faz bem para a mente delas. Agora não, é o tempo de teste, de mostrar quem de fato pertence ao Senhor. Então não se desanime, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus diariamente, ore, busque ao seu Deus, confie nele, Ele te fortalecerá para que você passe por esses momentos de crise. Por mais que as pessoas estejam desesperadas, você não se desesperará, porque a sua confiança está no seu Deus que você serve, e é nele que você confia, e é Ele quem te dará o consolo através do seu bendito Espírito a cada dia, para que você passe não só por essa situação que nós estamos vivendo, mas por todas as outras que vierem sobre você. Confie no Senhor, a palavra de Deus é fiel, e Ele cumprirá em sua vida tudo aquilo que Ele disse para mim e para você. Basta a gente confiar, basta a gente crer no Deus de Daniel, que também quer ser o meu Deus e o seu Deus também. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações e nos fortaleça a cada dia. Deus abençoe e até em breve, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Cante conosco, com alegria no seu coração. Cultuemos ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração